Estamos nesta que é a primeira aula da nossa nova matéria síntese do antigo não, é do antigo sim, eu estou antigo. Síntese do Antigo Testamento, é isso aí, né? Porque eu estou me adiantando para novo, né? Minha mente já está viajando lá para o novo, mas calma, vamos chegar lá. Estamos então na primeira aula da nossa matéria Síntese do Antigo Testamento. Você está ligado aí no curso básico em Teologia, Academia Bíblica Berea, a turma das quartas-feiras. A gente ainda vai ter de volta uma turma grande, né? Nós já chegamos a ter uma turma de quarta-feira e de quinta, muito grandes, né? Eu acredito que dos que estão aqui, irmã Isabel e irmão Kleber, são os únicos que transitaram nas duas turmas, né? Nós já chegamos a ter uma turma grande na quinta-feira e outra turma grande na quarta, mas estamos em oração, né? Que Deus vai mover as águas e vai trazer mais alunos, né? E vai fazer crescer a turma da quarta-feira. Quero, com muita alegria, né, dar as bem-vindas, né? Há um ditado que diz, né, o bom filho a casa volta, né? Mas esse é um filho bom mesmo, não é porque ele deixou a casa, porque ele não é um bom filho. É que as circunstâncias, correria, trabalho, compromissos, não permitindo, né? O nosso irmão Alan Guerreiro, para quem não sabe, esse rapaz bonito aí que tem uma barba muito bem trabalhada, que eu nunca vou ter, tá? É o esposo da nossa querida irmã Isabelle. Olha a alegria da irmã Isabelle. A irmã Isabelle está para ter um infarto de tanta alegria. Não é para qualquer um, né? Ter o esposo grudadinho. Aproveita enquanto não chegam as crianças. Depois que chegar as crianças, aí o negócio vai pegar. Vai pegando no bom sentido, claro, né? Aí se vocês conseguirem estar juntinhos, amém. Mas se não conseguir, tem que um dividir por um lado, né? Um para terça e outro para quarta, né? Como nossa irmã Angélica Bonju, né? O esposo está ali na terça e ela hoje, né? Porque ela tem uma tropinha, né? De três, mas olha, são três abençoadíssimos. São crianças lindas, né? Mas criança é criança, sempre requer aquela atenção, aquele cuidado. Então, irmão Alan, seja bem-vindo no maravilhoso nome de Jesus. Ficamos com a saudade, né? O que nós dizemos para o nosso irmão Alan Guerreiro, isso, seja bem-vindo no maravilhoso nome de Jesus. Quem não conhecia, Alan Guerreiro, o homem é guerreiro mesmo, né? Não é porque o nome dele é Alan Guerreiro, mas o homem guerreia pesado. Nós temos aqui na nossa escola dois irmãos com o mesmo sobrenome, né? Alexandre Lopes Guerreiro, né? No bacharel em teologia, e Alan Guerreiro. Meu Deus, e os dois são, ó, é só guerra e só vitória. Muito bem, muito obrigado ao irmão Kleber também, que é um outro guerreiro, né, que está aí esforçado, irmã Fernanda, a esposa do nosso irmão Zandro, né? Irmão Zandro foi lá para o médio, irmã Zandra, por enquanto, está aqui no básico, mas ela já vai fechar o básico lá em poucos meses, e aí daqui a pouco vai acompanhar seu esposo. Irmã Angélica, obrigado também pelo seu esforço. Irmã Daniele está ali entrando, né? Teve um dia de trabalho, mandou uma mensagem um pouquinho pesado, mas daqui a pouco, quem sabe, ela entra. Irmã Isabel, que está dirigindo, né? Obrigado, irmã Isabel, pelo seu redobrado esforço. Deus saberá como recompensar a senhora, né, em tudo que a senhora tem feito em prol da obra do Senhor e para agradar, sobretudo, o coração do Senhor nosso Deus. Só está faltando pastora Darlete e nosso irmão João Cavalcante, que até o momento não chegaram. Acredito que tiveram aí problemas, né? A vida, infelizmente, apresenta essas correrias. Vamos, então, à nossa apostila. Se você conseguiu imprimir só as 7 primeiras páginas, a gente não vai avançar da página número 7, pelo fato que, como já disse ontem, eu já enviei as apostilas via correio, e que estamos crendo que elas vão chegar entre sábado e estourando na terça-feira. O único de vocês que eu realmente me preocupo muito, na verdade, dois de vocês, né? É a irmã Angélica e a irmã Fernanda. Por quê? Porque estão na Ilha de Martas, e a Ilha de Martas ela é um pouquinho complicada, né? Acho que vou ter que ter uma conversa com a governadora de Massachusetts, né? Quem sabe eu vou puxar a orelha da governadora, mas, governadora, ajuda aí, por favor. Faz com que a correspondência chegue a tempo, né? Porque Martas, por alguma razão, é bem complicadinho. Então, façamos votos que as apostilas cheguem até vocês até como máximo, no máximo, na pior das hipóteses, na terça, né? Na terça. Se não chegar na terça, infelizmente, vão ter que imprimir mais 2 ou 3 páginas até chegar
A bendita. Não, não, não. Só a irmã Fernanda que está no lucro, né? Porque ela sequestrou bondosamente a apostila do seu esposo. Irmã Angélica também pode fazer a mesma coisa, né? Porque o esposo dela também está estudando a mesma matéria. É verdade, pastor. Vou bem pegar dele. Olha só, olha a ideia. A irmã Fernanda que lançou a ideia. Ó, olhei para a irmã Fernanda agora, a ficha aqui caiu, é verdade. O esposo está estudando a mesma matéria, só que está 3 à frente, está 3 aulas à frente. Entendeu? Então, se não chegar, a senhora faz isso, irmã Angélica, uma boa ideia. A senhora pega ele emprestado, né? Porque ele estuda na terça e a senhora estuda na quarta, então não vai trazer nenhuma dificuldade. Meus irmãos, vamos a algumas perguntinhas de introdução desta matéria, né? Que é uma matéria bem interessante, uma viagem dentro do Antigo Testamento. Primeira pergunta: quantos de vocês já conseguiram ler todo o Antigo Testamento? Ou seja, quantos de vocês conseguiram passar pelos 39 livros, os 39 livros do Antigo Testamento? Vamos lá. Algum já conseguiu ler por todos eles? Irmã Angélica já conseguiu, o Alan já conseguiu, irmã Fernanda, irmã Isabelle já conseguiu ler todos os 39 livros do Antigo? Não. Irmão Kleber já conseguiu ler? Não. Todos os livros do Antigo? Isto. Irmã Isabel, pode me dizer sim ou não? Já conseguiu lhe passar a leitura dos 39 livros do Antigo Testamento? Sim ou não? Sim. Já conseguiu, maravilha. Irmã Daniele, consegue me ouvir, irmã Daniele? Alô? Irmã Daniele, não sei se ela consegue. Oi, sim, pastor. Isso. A senhora já conseguiu passar pela leitura dos 39 livros do Antigo Testamento? Sim ou não? Já sim. Maravilha, obrigado. Que bom que a senhora está conseguindo nos ouvir e até mesmo, creio, nos ver. Isso que é o mais importante. Mas fiquem à vontade, entendemos aí as dificuldades. Vamos lá. Meus irmãos, o mais importante, então, que pelo menos todos vocês, ou pelo menos a maioria, já passamos, né, ou já passaram pela leitura dos 39 livros do Antigo. A segunda perguntinha você vai entender bem o porquê. Se você comparar o Antigo do Novo Testamento, você considera a leitura do Antigo tão fácil como o do Novo? Ou você considera a leitura do Novo mais fácil? Ou a leitura do Antigo Testamento mais difícil? O que vocês opinam? É a mesma coisa? Ler o Antigo e o Novo Testamento em nível de dificuldade ou facilidade? Ou o Antigo Testamento é mais difícil de se ler, interpretar e compreender? Vamos lá. Mas deixa ele pagar, O Novo tá Testamento dinheiro, eu tá? acho que é mais fácil Mas de deixa ele entender. pagar o dele, Mais tá fácil de entender. Então, a senhora já teve algum tipo de dificuldade na leitura do Antigo, correto, irmã Isabel? Sim. Sim, pastor, bastante. Perfeito. Alguém mais já teve algum também, tipo de dificuldade na leitura do Antigo? O Antigo também. Sim. O Antigo, isso. Eu penso que a maioria de nós, todos nós já passamos por essa experiência, entende? De ter tido algum nível de dificuldade na leitura do Antigo Testamento. E é verdade, o Antigo Testamento ele é bem mais complexo, não apenas pelo fato que ele é mais extenso, por ter 39 livros, praticamente 12 livros a mais em comparação ao Novo Testamento. Mas o que faz o Antigo Testamento ser mais difícil? Já vou adiantar algumas coisas que vamos estudar nas próximas aulas. Primeira coisa que faz o Antigo Testamento difícil: o pano de fundo. Qual é o pano de fundo do Antigo Testamento? A sua cultura. Muitos de nós, ao lermos o Novo Testamento, percebemos estampada uma única visão cultural, que é do Império Romano ou do mundo helênico, que, na verdade, com o passar do tempo, a herança helênica ou grega se mistura ao pano de fundo a cultura grega. E isso faz com que o Novo Testamento tenha uma visão cultural uniforme. Não estou me referindo ao idioma, porque o idioma original do Novo Testamento foi o grego koiné. Mas o Antigo Testamento nós vamos ter alguns problemas. Por exemplo, vamos encontrar a cultura hebreia, a cultura babilônica, a cultura persa,
A cultura egípcia, várias culturas, várias. Isso sensivelmente traz um nível de dificuldade para o Antigo Testamento. Segundo, o Antigo Testamento é muito cheio de tipologias e códigos. O problema é entender aonde estão essas tipologias e como decifrar os códigos que estão por detrás de frases, palavras, colocações muito comuns no Antigo Testamento. Vamos então à nossa apostila. Durante este curso faremos um rápido panorama do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Estudaremos um pouco sobre a história de Israel como plano de Deus para redimir a humanidade, a importância dos livros poéticos, assim como a importância dos profetas e o conteúdo das suas mensagens. Se vocês observaram neste parágrafo que acabamos de ler, se você prestou atenção, estamos dando com uma espécie de divisão do Antigo Testamento. Então, estamos falando aqui de história de Israel, livros poéticos e profetas. Olha só, muito interessante isso, né? E você vai entender lá na frente por que nós decidimos fazer essa divisão. Não é uma coisa da minha cabeça, não, porque o próprio Antigo Testamento tem em si esta divisão. Mas para compreendermos melhor o Antigo Testamento, antes precisamos entender como podemos conhecer a Deus e como o Antigo Testamento foi escrito. Olha só, como ele foi escrito. E vamos lá. Como foi escrito, preservado e se ele é digno de confiança como texto histórico. Então, o Antigo Testamento ele tem uma complexidade, certo? E essa complexidade precisa ser conhecida a partir de uma base. Qual é essa base? Como Deus tem se revelado a nós. Boa noite, paz do Senhor, irmão João. Chegou a tempo. Um pouquinho atrasado, mas como diz o ditado, chegou a tempo. Cheguei, pastor. Me perdoe, viu? Sem problemas. Pelo atraso. Entendemos que a vida oferece essas correrias que nos trazem alguns atrasos. Mas vamos lá. O Deus que se revela. Para nós entendermos a composição, a estrutura do Antigo Testamento, temos que partir de uma base. Como é que Deus se revela? Ele se revela de várias maneiras. Então, vamos resumir a forma ou as formas como Deus tem se revelado ao ser humano. Como podemos conhecer a Deus? É uma pergunta que eu acredito que você faz até os dias de hoje. E eu me faço todos os dias. Como eu posso melhor conhecer a Deus, né? Conheço o Evangelho de Cristo, e não falo isso para me gabar, falo porque é uma responsabilidade enorme, já há 53 anos. Não nasci em berço evangélico, não conheci o mundo, pela misericórdia de Deus, não me faz melhor do que ninguém, saí do judaísmo, caí dentro dos braços de Jesus. Mas, de uma certa forma, eu tenho até hoje feito essa pergunta: como podemos melhor conhecer a Deus? Isso é possível? São as perguntas que eu estou fazendo aqui na apostila. Para muitos nos dias de hoje, Deus é apenas uma invenção do ser humano para tentar explicar as coisas inexplicáveis do mundo. Neste sentido, Deus seria apenas o resultado de nosso cognitivo. Olha, cognitivo, que palavrinha estranha, né? Cognitivo. Por que eu estou usando essa palavra? Fala da nossa capacidade de pensar, nossa capacidade de lógica. Então, cognitivo está ligado à nossa mente, ao nosso intelecto, à nossa capacidade de pensar, deduzir, escolher, né? É toda a gama que envolve a nossa inteligência. Então, Deus seria apenas o resultado de nosso cognitivo limitado que tentamos preencher com o sobrenatural. Se você quiser tentar explicar o sobrenatural, está perdendo tempo. Se você quiser tentar explicar milagre, está perdendo outro tempo. Porque o sobrenatural não se explica e milagre não se explica. Porque tanto milagre como o sobrenatural estão dentro de uma alçada que pertence unicamente a Deus. Nós que somos cristãos temos, infelizmente, limitações, até mesmo para aceitarmos o sobrenatural, que deveria ser uma coisa natural, não é verdade? Mas veja bem, quando uma pessoa é curada radicalmente, uma pessoa ressuscita, até os cristãos ficam de boca aberta, porque não estão acostumados com o sobrenatural. Na igreja primitiva, o sobrenatural era normal.
ressurreições de mortos, curas de pessoas desenganadas pela medicina. Nos dias de hoje, o sobrenatural assusta. Sim, infelizmente assusta. E por que assusta? Porque está provando qual o nível de relacionamento. Isso não é para julgar ninguém. Eu me incluo a mim mesmo, tá? O nosso nível de relacionamento, de intimidade para com Deus é pequeno, em comparação ao que os homens na igreja primitiva tinham, né? As pessoas, você chega à conclusão que aquilo ali era a vida da igreja. Milagres, prodígios, sinais, maravilhas, curas, ressurreições, tudo totalmente normal. Hoje, se a gente pega as páginas de Atos dos Apóstolos e tenta colocar na realidade da igreja que hoje vivemos, a gente fica até assustado. Ué, será que é o mesmo? Estamos falando do mesmo Deus, o mesmo Deus que operava ali, hoje não está operando? Por quê? Não se trata que Deus deixou de ser o mesmo. Se trata que o ser humano criou barreiras, tem criado bloqueios, né, para que estas manifestações que deveriam ser normais dentro do sobrenatural estivessem acontecendo todos os dias, tanto na nossa própria vida, na nossa casa, ou dentro da nossa própria igreja. Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? E isso é importante que você entenda. Você entendendo isso, você vai entender o porquê e o como Deus se revela. Vamos lá. É certo que não podemos colocar Deus dentro de uma caixa e afirmar Deus é isso, Deus é aquilo. Não tente fazer isso, que você vai perder outro tempo. Só é possível conhecê-lo porque ele se deixa ser conhecido através da sua autorrevelação. Olha que interessante, auto. Ele deixa se conhecer a si próprio. Em outras palavras, Deus faz questão que o conheçamos. E de tantas formas que Deus se deixa conhecer, a forma mais profunda, a mais maravilhosa, não é a mais completa, é essa aqui. Essa é a forma mais maravilhosa que Deus se dá a conhecer. Ele deixa se conhecer de várias formas. Mas essa aqui, olha, não tem erro, como algumas que nós vamos falar em seguida também. E você vai entender que, através destas formas, também não tem erro com respeito à sua autorrevelação. Deus escolheu se mostrar para a sua criação. É o que nós chamamos de revelação. Ele, em seu grande amor, optou por se fazer conhecido e tornou isso possível por intermédio de sua autorrevelação na natureza e na história. Não é possível colocar Deus em uma gaiola e dizer que sabemos tudo sobre ele. Nós apenas conhecemos aquilo que ele escolheu se mostrar. Não sabemos o quanto Deus se revelou e possivelmente grande parte ainda continua sendo um mistério. Um teólogo chamado C.S. Lewis, não sei se vocês já ouviram falar dele, tem livros, muitos livros escritos. C.S. Lewis, gosto muito dos pensamentos, dos livros que ele tem escrito, ele é muito profundo, é um teólogo já falecido, C.S. Lewis. Ele, em um dos seus livros, ele deixou claro, né, uma estatística muito pobre, que não é uma estatística 100% correta, porque ele mesmo afirma, né, o que eu vou aqui dizer não é uma estatística 100% correta, né? Ele falou isso há mais de 40 anos. Nós não chegamos em toda uma vida, ele usou um exemplo, se você vive 50 anos no Evangelho, aprenda a entender isso aqui. Em 50 anos do Evangelho, você não chega a conhecer nenhum 1% de Deus. Uau! Então, tome, é a medida que ele usava, né? Não é uma medida exata, nem uma medida, vamos dizer assim, concreta, ele usou apenas a título de aproximação. Eu passo 50 anos da minha vida servindo a Deus e eu não chego a conhecê-lo ainda nem 1%. Só para vocês entenderem a grandeza de que temos ainda que conhecer a Deus. E isso incluindo o conhecimento bíblico. Esse 1% é somado pelo tempo de experiência, de intimidade e de convivência e o tempo que você toma estudando a Bíblia. Imagine se você que não estuda a Bíblia. Imagine as pessoas que não estudam a Bíblia. Em 50 anos elas não chegam a nem 1%, a 0,000130.
Tá dentro, muitíssimo abaixo de 1%. Ou seja, por estranho que pareça, a Bíblia dá um jumping, dá uma alavancada, para que pelo menos em 50 anos da nossa vida, se podemos ter convivido, né, 50 anos no Evangelho, chegamos a ter uma média de 1% do conhecimento daquilo que é Deus. Em um sentido mais elaborado, olha só aqui, está na página 5. O conceito de revelação não significa mera transmissão de um conjunto de conhecimentos, mas sim a manifestação pessoal de Deus na história. Deus tomou iniciativa por intermédio de um processo de autorrevelação que atinge o seu ápice, ou seja, o seu ponto máximo e plenitude na história de Jesus de Nazaré. Quando falamos da revelação de Deus, podemos interpretar que ele se revela de algumas maneiras. Então, vamos conhecer os dois tipos de revelação da parte de Deus a cada um de nós, que é a revelação geral e a revelação especial. Geral, anote aí, e a especial. Podemos entender como revelação geral ou revelação natural a possibilidade de conhecer parte da sabedoria de Deus por intermédio do mundo que ele criou. Observando a ordem e a beleza de sua criação, podemos encontrar Deus se manifestando através de sua obra. Inclui tudo que Deus revelou no mundo à nossa volta, incluindo o próprio homem. Não é possível ter um pleno conhecimento do plano de salvação de Deus na revelação geral, mas é uma ótima forma de se entender que existe um Deus que quer ser conhecido. Uma pergunta de criança. Olha só, vocês vão achar graça. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu sabia que vocês iam sorrir. Vamos lá. Olhando por esse lado A teológico. galinha, né, pastor? Hein? A galinha. Galinha. Parabéns, irmã Angélica. É só Vou lhe dar. interpretar a Bíblia, ué. Só interpretar. Vou lhe dar, para começar, 50 pontos. Só está ganhando 50 pontos para começar. Olha, uma perguntinha parece de criança, né? Mas ela não pensou duas vezes. A galinha. Olha a naturalidade da irmã Angélica. Porque originalmente quem foi criado, né, lá na criação de tudo? A galinha. Aí da galinha é que veio o ovo e assim por diante. Bem interessante, né? Então Deus criou uma galinha, ou várias galinhas, ou galos não, galinha, né? Porque galo não põe ovo. Então, seria um fenômeno, né? Da ciência é um galo colocar o ovo. O galo só participa do cruzamento, mas quem coloca o ovo é a galinha. Vamos lá. Da galinha vem os primeiros ovos. Tem uma pergunta que um aluno me fez semana retrasada. Pastor, Adão nasceu com umbigo? A turma caiu na risada. E ele insistiu, pastor, por favor, fique sério. E eu estou quieto assim, fiquei paralisado. Adão nasceu com umbigo? Irmão, vamos parar para pensar aqui. Provavelmente que não, ele se assustou. Como assim? Adão nasceu sem umbigo? Então ele olhou para baixo e lisinho, claro. Mas a Bíblia não diz isso? Vamos prestar atenção. O que é o umbigo, afinal de contas? É a cicatriz do cordão umbilical. Da onde vem o cordão umbilical? Da placenta, do feto que eu fui do ventre de minha mãe. Maravilha, você está chegando a conclusões maravilhosas. Ele começou a rir. E quando você nasceu, estava aquele negócio comprido, aí, o chamado cordão umbilical, e ele teve que ser o quê? Cortado. No que ele é cortado, normalmente encolhe e fica embutido para o lado de dentro e fica a cicatriz natural conhecida como umbigo. E a minha pergunta, Adão nasceu de parto? Não, ele foi criado no pó da terra. Então está respondida a sua pergunta. Aí ele colocou a mão na cara. É verdade, então Adão não tinha umbigo, nem Eva. Não, mas depois de Adão e Eva, muito certos que sim, que os seres humanos passaram a ter umbigo por uma questão da gestação. Alguém aqui está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Não sei se você já se fez essa pergunta, se Adão nasceu com umbigo ou não.
embora a Bíblia não dá nenhum tipo de narrativa, é uma questão de nós pararmos para pensar e colocar os fatos dentro da palavra de Deus, dentro da teologia. Então a resposta é não. Provavelmente ele tinha uma barriga lisinha, né? Eva, né? Engraçado, né? Eu queria ver o rostinho dos dois, né? Quando nasceu o primeiro filho. E o Adão poderia. Você parece engraçado, que eu vou dizer, vem Eva, olha que coisa engraçada. Ficou aí uma cicatriz na barriga do nosso filho, e assim por diante, entende? Mas com certeza nem a Eva, nem Abraão, nem Adão, perdão, tiveram a questão do umbigo. Mas isso aqui é importante para a gente entender a questão da revelação geral de Deus. Tudo que Deus criou na natureza, nós vemos Deus. Eu não sei se vocês sabem que o nosso sistema solar, não sei se vocês acompanham canais de documentários, eu acompanho muito o Science Channel, o Discovery Channel, o National Geographic Magazine, o Smithsonian, são canais de documentários excelentes. Conhecem vocês algum desses canais de documentários? Recomendo, quando você tiver um tempinho vago, vá no Science Channel, no Smithsonian Channel, no Discovery, no History, no National Geographic. Eles ultimamente estão trazendo muitos documentários sobre a criação do universo. E há 3 semanas eu gravei um que eu fiquei impressionado. Saiu no Smithsonian Channel, né? Eu acredito que deve passar em outros canais também. Mas falando sobre the world has been created by God or by itself. Ele colocou itself entre aspas, ou seja, foi criado por uma geração espontânea. Então foi um documentário muito bonito de 2 horas, que no final o jornalista, né, que fez o documentário fez uma declaração que me deixou muito tocado, muito emocionado. Definitivamente, por detrás de uma gigantesca criação, é impossível uma criação sem uma mente poderosa, inteligentíssima e organizada, chamada God, Deus. Primeira vez que eu vi isso em um documentário, em anos que eu assisto muitos documentários, é a primeira vez que eu vejo um jornalista embargar a voz e terminar o programa dizendo: Deus, He was the architect the universe. He is the architect. Ele é o arquiteto do universo. E é verdade. E ele, nessa reportagem, estava querendo mostrar, né, que o nosso sistema solar, dentro da Via Láctea, ela é uma poeirinha menor. Vocês já viram uma poeira? Uma poeirinha que o seu olho nu não consegue detectar. Então ele estava dizendo que o nosso sistema solar, governado por 9 planetas e um Sol, uma estrela de terceira grandeza, dentro da Via Láctea, que é a nossa galáxia, só para você ter uma ideia, a nossa Via Láctea é um conjunto de estrelas num formato achatado, assim, ok? E que ocupa, para viajar de um extremo ao outro, 23 mil anos. Então, para sair do extremo que está aqui para o outro extremo, a viagem dura 23 mil anos. O nosso planeta Terra já deu 4 voltas, 5 voltas, aliás, na Via Láctea. Foi de um lado a outro desde que foi recriado há mais de 20 milhões de anos. Aonde essa reportagem quis chegar? Que o nosso sistema é uma poeirinha dentro da Via Láctea. E a nossa Via Láctea, que é enorme, ela tem pelo menos 75 bilhões de estrelas. Ouviu? 75 bilhões, aproximadamente. Ela é outra poeirinha dentro do próprio universo. Ou seja, nós não somos absolutamente nada. E pensamos que somos alguma coisa. Aonde eu quero chegar com isso? Qual é a força superior que tem sustentado esta poeirinha, chamado Sistema Solar, chamado Via Láctea, chamado Universo, chamado Planeta Terra? Vocês têm se perguntado? Quem de vocês já consegue imaginar por que o Sol todos os dias se levanta e se põe direitinho? Por causa de um movimento chamado rotação. A Terra gira em torno de si própria 23 horas, 54 minutos e 6 segundos. E não falha um dia sequer.
Agora, dia 20, vamos começar o verão aqui em cima, no hemisfério norte, e o inverno no hemisfério sul. Interessante, as estações não falham, funcionam como um reloginho. Isso é obra do acaso? Isso é obra de uma mente alienada? É de uma mente organizada chamada Deus. Deus colocou ordem no meio do caos. Olhando para o nosso corpo humano, você fica mais assustado ainda, né? Aqui é um micro, aqui dentro desse corpinho que Deus deu a você. Outros têm um corpinho mais avantajado, outros não, mas dentro de nós temos um micro-universo que funciona também como um reloginho. Claro, quando temos problemas de saúde, esse reloginho já não funciona como deveria. Então vamos ver aqui, ó. Algumas maneiras que podemos ver o caráter de Deus em sua criação. Revelação natural. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É o Salmo 19:1. Podemos ver o caráter de Deus através de sua criação, assim como sabemos que existe um artista por detrás de um quadro. Também podemos entender que existe um inteligente criativo por detrás da criação. Além de toda a beleza da criação, o universo demonstra uma ordem e um propósito, apontando para um ser sobrenatural que planejou e criou todas as coisas. Eu fiquei bobo no Discovery, há uns 2 meses atrás, eu vi um documentário que aponta que existem 638 mil espécies de peixes espalhados por todo o planeta. 638 mil espécies de peixe. Que isso, pastor? Esse número é muito grande. Ó, pergunta ao Criador. Tem peixe de todo tamanho. Tem peixe desse tamaninho. Parece um micróbio. Tem um peixe desse tamanho. Tem outro esse. Tem um tipo de peixe que come um ao outro. Já viram? Parece esse desenho animado que um vai comendo o outro. Esse tipo de peixes tem lá na Oceania, né? É um peixinho pequeno que é comido por um outro peixe, que é comido por um outro peixe, que é comido por um outro peixe, que é comido por outro peixe maior. E todos eles de espécies diferentes, de cores diferentes, de tamanhos diferentes. Muito interessante. Na Fossa das Marianas, você pode pesquisar, né, no ponto mais de águas mais profundas no planeta Terra, lá nas costas das Filipinas, né, na Ásia, no meião do Pacífico, tem 5 espécies de peixes que têm lanternas próprias. Como é que é? Sim. Peixes que têm autobateria. Não me pergunte como o Criador fez isso. Eu só sei que o Criador colocou neles um tipo de bateria embutida no corpo e ela emite uma emissão de luz. E esses peixes, eles vivem a mais de 5.000 metros abaixo do mar. Você consegue explicar? Alguém colocou uma Duracell, né? Uma Energizer, uma bateria de 3R. Não, isso é tudo obra da criação do nosso Deus. Tudo que Deus criou não tem jeito, você vê a mão dele, tanto no nosso corpo humano, como na criação fantástica e diversificada que ele trouxe. Essa é a revelação natural. Tem a revelação moral, olha só. Romanos capítulo 2, verso 14 e 15, eu reproduzo aqui na página 5. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornaram-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Romanos 2, 14 e 15. Todos nós temos um senso de moralidade, uma ideia do que é certo e errado. Isso indica que existe um ser acima de nós que implantou isso em nossos corações. Ei, você vê isso numa criança pequena. Eu me lembro como hoje. Gente, não acha graça que é que eu vou falar, não, porque isso aqui é a verdade. Eu vivi isso. Eu vou fazer 64 anos em 2 de setembro, mas eu me lembro perfeitamente do meu primeiro aninho de vida, dos meus 2 aninhos. Não me pergunte como, mas eu me lembro. E quando eu tinha 2 anos, pensa num menino levado da breca, eu. Meu pai até pensava que eu tinha algum problema de cabeça, porque eu amava fazer algo que ele ficou preocupado, mas depois ele me corrigiu a tempo, né? E me corrigiu com umas boas cintadas. Eu tenho até hoje, não tenho vergonha de dizer, eu tenho as marcas, né? Não a marca da promessa, mas a marca dos cintos do meu pai, né? Em cima dos meus 2 lombos, né? Meu pai fez o V do Vendetta, assim, ó.
Quando meu filho me vê sem camisa, pai, que letra V é essa nas suas costas? Foram as 2 cintadas que eu ganhei do meu pai quando eu tinha 2 anos. Ficou direitinho lá, um V. Tchum! E alguém pensa que é alguma cicatriz de nascimento, não. Foi a marca da desobediência mesmo. Mas o que aconteceu de tão feio quando eu tinha essa idade? Pensa no menino que gostava de pegar os grampos de minha mãe e colocar na tomada elétrica. Eita! Meu pai dizia, meu filho, tá vendo aqueles buraquinhos na parede? Tô vendo, pai, me lembro como hoje. Ó, não coloque nada ali dentro, porque você vai ter uma coisa chamada choque. O que é choque? Eu fazia a pergunta. O que é choque? E eu matutei aquilo por dias, dias. E meu pai sempre, quando me via, apontava com o dedão. Tá vendo aquela tomadinha ali? Ó, o dia que você colocar o teu dedinho ou qualquer outro objeto, você vai saber o que é um choque. E você vai receber um segundo choque. E papai vai te dar uma cintadinha para você ter vergonha na cara. Ouviu? Ouvi. O ser humano é assim. Quanto mais você avisa não fazer aquilo que é errado, ó, alguém está me entendendo? Ele vai fazer. A criança é a mesma coisa. A Angélica tem crianças pequenas, não tão pequenas, mas eu acredito que ela vive, o alto e meio já viveu essa experiência. Minha filha, ó, não faz isso não. Mamãe e papai estão avisando. Se fizer, a varinha vai comer. Mas é justo, em cima daquilo que a gente avisa que a criança vai fazer. Porque a criança, ela pode não ter o raciocínio amadurecido como nós adultos, mas ela tem já, escute isso aqui é fantástico, o senso de moralidade já está dentro dela. Ela já sabe o que é certo, o que é errado. Ela já sabe, embora ela não tenha o raciocínio, alguém está me acompanhando? Amadurecido. Mas o senso de moralidade ela já tem. E ela sabe exatamente que ela está fazendo errado. Então, depois de tantas vezes eu colocar os grampos de minha mãe na tomada, não foi uma nem duas, foram dezenas de vezes. E eu tomava choque, eu gostava. Oh, meu Deus, o que é isso aqui? Mas teve um dia que eu tomei um choque muito forte, gritei forte, caí no chão, machuquei a cabeça, e em seguida vem meu pai, me colocou sentadinho, me deu um abraço, me deu um beijo no rosto, pediu que eu caminhasse e que ficasse de costas. Eu não estava entendendo nada. Daqui a pouco, tchum, tchum, as 2 varadinhas. Abriu o V. Chorei desesperadamente, mas nunca mais, irmãos. Até hoje, quando eu vejo a tomada, eu sofri. Eu olho assim, uma tomada, meu Deus, até ficou na minha mente marcado que tomada não é lugar para você colocar grampo de cabelo ou qualquer outra coisa. Esse é o senso de moralidade que todos nós temos, toda criança tem. Então, nós temos esse senso. A revelação geral de... pergunta em relação Faça, a essa pergunta, vem na minha faça. mente. Sim, Se eu faça. estiver errado, não me corrija. A partir de qual idade que a pessoa é meio que julgada assim pelos seus pecados? Uns falam que é 7, que é depois do dente de leite, né? Começa a cair, outros falam que é 12. Vai depender muito da extensão do senso de moralidade que a criança vai ter. Vamos aqui colocar a coisa de uma maneira que a senhora compreenda na prática. Se a gente pegar uma menina e um menino de 6 anos de idade, a senhora vai detectar que a menina, naturalmente, ela amadurece mais rápido do que o homem. Isso fica mais claro ainda com uma menina de 10 e um menino de 10 anos. Um menino de 10 anos, com todo respeito, parece um bobão. Está lá no mundo dele. Já as meninas de 10 anos já estão com a mente lá na frente, já são bem amadurecidas, e em algumas já estão até o quê? Interessadas em questão de sexo, pelo menos no mundo de hoje, onde, infelizmente, a educação sexual está sendo muito banalizada, tanto no mundo como até estranhamente dentro das igrejas, que deveria haver uma abordagem sadia, equilibrada e bíblica para crianças, sim, mas como não tem havido isso, está havendo problemas. Como assim problemas? Crianças que já estão sendo abusadas sexualmente por pais ou padrastos, né? Crianças que estão
querendo conhecer o sexo antes da hora, ou seja, está havendo sérios problemas por não haver uma sensibilidade nem da parte dos pais em já dar uma orientação bíblica e equilibrada, e nem da parte dos pastores, que ainda entendem isso como um tabu. Irmãos, se a gente não ensinar em casa equilibradamente à luz da Bíblia, pode ter certeza, o mundo vai ensinar. A escola vai ensinar. A escola, irmãos, o sistema público educacional nos Estados Unidos, se você não sabe, estou falando de escola pública, escola privada é outro assunto, está incitando as crianças a conhecerem o sexo entre 10 e 12 anos de idade. Epa, como é que eu sei disso? Já chegou às minhas mãos um material aqui de uma escola da Flórida que eu fiquei de boca aberta. O quê? Peraí. Uma coisa agressiva que você não via há 10, 15, 20 anos atrás. Então, nós temos que ter muito cuidado com respeito aos nossos filhos, porque varia muito, mas, em linhas gerais, a mulher amadurece muito mais rápido, não apenas no corpo, mas também, acima de tudo, na mente, na compreensão. Paralelamente, a noção de pecado também ela tem que ser observada. Tem crianças que não têm noção de pecado até, em média, os 7 anos de idade. Já outras com 10 anos de idade são altamente inocentes e desligadas. Já outras, por sinal, já sabem, né, o que é exatamente pecado, o que se deve, o que não se deve fazer. A mesma pergunta se aplica a que idade deveria se permitir uma criança se batizar? Quando alguém me pergunta, eu aconselho o seguinte: olha para o seu filho e o detecta se ele tem maturidade para entender o que é definitivamente o batismo nas águas. É importante, então, que o papai e a mamãe dê uma explicação breve, rápida, porém bem bíblica, explicando o que é o batismo nas águas. Fizemos isso com o nosso filho, não estou dizendo que o nosso filho é melhor do que ninguém, não. Entendam isso aqui, por favor. Fizemos isso com o nosso filho, ele tinha 12 anos de idade. Para minha surpresa, ele entrou em parafuso. Não, eu quero me batizar. Não, peraí, você tem 12 anos, rapaz. Não, eu quero me batizar. Eu quero entregar minha vida para Jesus, quero fazer um compromisso com Jesus, quero servir a Ele, quero definitivamente fazer uma declaração pública de fé, servir a Deus, quero morrer para o mundo e viver para Cristo. Israel Levi, você tem 12 anos. O menino me encheu a paciência em um ano. Um ano! E vamos fazer o seguinte, vamos fazer então um acompanhamento, vamos estudar 1 hora por semana a Bíblia durante 6 meses sobre o que é batismo em águas. Ele aceitou a proposta. 6 meses depois ele fechou 13 anos. E aí não teve escapatória. Ele começou a ficar angustiado, eu quero me batizar. Aí conversamos com o nosso pastor na época, ele foi entrevistado. Resumindo, nosso filho foi batizado aos 13 anos de idade. Está hoje com 26 anos. E até hoje, por misericórdia de Deus, não perdeu o seu senso de responsabilidade em servir a Deus. Entende, irmã Angélica? Vai depender muito da criança, da maturidade que a criança apresentar. Se a senhora observar, se, por exemplo, se é o caso das suas filhas, os seus filhos, observe bem de perto. Eu creio que uma mãe conhece bem de perto o seu próprio filho e vai saber exatamente o que ele pode e o que não pode, o que ele deve e o que ele não deve. E, neste caso, também, se seu pastor tem uma visão ampla, ele vai entrar em acordo com a irmã. Por exemplo, na questão do batismo em águas. Eu tenho um certo cuidado, entende? Já quiseram que eu batizasse crianças de 8 anos, de 7 anos. Não, calma, vamos. Melhores pessoas para darem o aval final são os pais. E nem O meu sempre, filho às mais vezes... velho, pastor, o Vitor, ele tem 10 anos. Aí foi uma missionária lá na nossa igreja, bem conhecida, tia Jo, né? E pregou lá na igreja. Aí ele aceitou Jesus, foi lá na frente e ali foi batizado com o Espírito Santo. Que coisa linda. Provando o quê? Intimidade, maturidade. Então, daí para frente, é só vitória. A vida dele vai deslanchar, porque ele está aprendendo o quê? Senso de compromisso, senso de responsabilidade. Isso é normal numa criança de 10 anos? Já adianto que não. Não. Porque Deus tem um plano.
Quando Deus tem um plano, tem um propósito, ele faz as coisas trafegarem de uma maneira diferente. Está acontecendo isso com o seu filho. Então, observa, Deus tem um propósito muito lindo e muito grande na vida do seu menino. Seu menino não é uma criança qualquer, pode ter certeza disso, tá? Eu vi ele quando eu estive aí, e no que eu coloquei os olhinhos nele, falei, temos aí um evangelista de mão cheia, para a glória do Senhor. A senhora vai ver isso. Se Jesus não vier até lá, a senhora vai conhecer um evangelista de mão cheia dentro da sua casa, porque Jesus ele faz isso de uma maneira maravilhosa. Mas vamos lá. Qualquer ser humano pode perceber a existência de um Deus criador através da sua criação e da sua consciência. Ainda que não seja essencial para conhecer Deus em sua plenitude, é fundamental para que possamos perceber a graça de Deus e testemunhar para os não crentes, abrindo uma porta para a evangelização. Estamos falando da revelação natural, né? Ou também conhecida revelação geral de Deus. Mas se não podemos entender plenamente a Deus através da revelação geral, que é a sua criação, e do lado moral, como podemos conhecê-lo? A resposta está no fato de que Deus também se revelou de uma forma especial. Se a revelação geral de Deus não traz conhecimento suficiente de Deus para salvar uma pessoa, como será possível conhecer a salvação que Deus graciosamente nos concede? Além da revelação geral, Deus também se manifestou de uma forma pessoal para algumas pessoas na história. É o que chamamos de revelação especial. A revelação especial é a revelação sobrenatural de Deus, através da qual o pecador toma conhecimento de como Deus resgata pecadores por meio de Jesus Cristo para a sua glória. Quais são os meios? Muita atenção aqui agora. Agora o negócio aqui vai ficar interessante. Quais são os meios da revelação especial? Como vemos a Escritura, ela é uma produção humana ou é uma graciosa revelação de Deus? Podemos destacar alguns meios que Deus se revelou de maneira especial. Antes de eu entrar nessa questão da revelação especial, outra perguntinha. Este livro aqui, ele contém a palavra de Deus ou ele é a palavra de Deus? Pense duas vezes antes de responder. Este livro, ele contém a palavra de Deus ou ele é a palavra de Deus? Ele é, pastor. Irmão João vota por ele é. O irmão João nem pestanejou, olha. Se você viu ele piscar, ele estava com o olho bem parado. Irmã Angélica também. Vamos lá. Irmão Kleber, este livro, ele contém ou é a palavra de Deus? É a palavra de Deus, pastor. Olha a firmeza do irmão Kleber. Até tremeu aqui o meu assoalho. Gente, deu uma tremida aqui no meu assoalho, né? E aqui não tem terremoto, não. Flórida não tem terremoto. Irmã Fernanda, este livro é ou contém a palavra de Deus? Ele é a palavra de Deus. É. Alan, tá chegando fresquinho igual alface. Se você quer conhecer um alface em forma de homem, Alan, tá fresco, igualzinho para ser colhido. Alan, este livro, o que tu crês? Ele contém a palavra de Deus ou ele é a palavra de Deus? Palavra viva de Deus. Ele é a palavra. Palavra viva. Irmã Isabelle, não vai nas águas do seu esposo. É. Eu sei que ele é uma bênção, mas nessa parte da teologia, cada um por si, Deus por todos. O que a senhora diz desse livro? Ele contém ou ele é a palavra de Deus? É a palavra viva de Deus. Não contém. É. Se você ouvir algum pastor, algum ministrador, por melhor eloquência que tenha, e dizer, este livro contém a palavra de Deus, ele está ensinando uma heresia. É o único livro que é, na sua essência, porque é viva. É o que o Alan e a Isabelle falou, porque tem poder, porque tem vida. E não a vida humana, a vida biológica, mas a vida sobrenatural, a vida que vem lá de cima. Você já tem tido essa experiência. É o único livro que, quando você abre, lê um texto, aquele texto vai mexer com você. Alguém já teve essa experiência? De estar lendo um texto da Sagrada Escritura e começar a mexer dentro das suas entranhas. Você começa a tremer por dentro. E não tem explicação. Por que eu estou tremendo? Por que eu estou chorando? Por que eu estou me alegrando?
porque eu estou me sentindo um gigante no meio de uma prova tão louca, porque eu estou lendo esse texto. Quem já teve essa experiência? Você está passando um momento dificílimo de prova, de angústia, de solidão, aí vai, abre um texto da Escritura e depois você sente algo estranho. Estranho. E você não tem explicação. E esse algo estranho é o poder que emana, que flui dentro dessas páginas. É como Paulo disse, né? A letra mata, mas o espírito que está aqui, ó, isso aqui é só papel, couro, mas mais do que papel, mais do que couro. Quando eu leio, quando eu pronuncio, oh meu Deus, quando eu pronuncio as palavras deste livro, eu estou pronunciando poder. Por isso que temos que ter muito cuidado com aquelas frases ensaiadas que ouvimos aí, como querendo dizer, há poder nas nossas palavras. Há poder na palavra de Deus. As nossas palavras em si não têm nenhum poder. Agora, se eu estou usando as palavras de Deus, ou mencionando, ou citando as palavras de Deus, então pode ter absoluta certeza que este poder vai fluir pela e através da sua vida. Tem um texto que eu gosto demais, o Salmo 107, verso 20. Ele lhes enviou a sua palavra e os curou e os livrou de toda a sua ruína. Em outras palavras, Deus quer enviar uma palavra para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, para fazer o quê? Obras de cura, obras de transformação, obras de libertação, não apenas para nos alcançar, nos abençoar, mas para alcançar também a outras pessoas. Vamos entender então como é que a Escritura, a palavra de Deus, é a revelação especial. Aí nós temos 4 pontos, tá prestando atenção aí na página 6, na página 7? 4 pontos muito importantes. Comunicação verbal, revelação por sonhos, revelação por milagres e revelação escrita. Essas 4 formas da revelação especial estão aqui dentro, ó. Estão aqui dentro. Coisa muito linda, estão exatamente escritas, discriminadas e ensinadas dentro deste livro. E como é que funcionam essas 4 formas? Primeiro, a comunicação verbal. A comunicação de Deus com Adão e Eva é apresentada como uma comunicação verbal. Deus se comunicava como estou me comunicando com vocês, né? Verbalmente. Parece uma coisa meio louca, né? Meio surrealista. Ué, Deus se comunicava diretamente com o homem. Não havia problema, não havia pecado, não havia barreiras. A Bíblia não dá detalhes como era essa comunicação. A gente pode supor pela forma do texto como era apresentada. Diz a Escritura que na viração do dia, né? Ou seja, no cair da tarde, Deus entrava ali no Éden, no jardim, e conversava, como estamos aqui conversando uns com os outros. Adão via Deus fisicamente? Acredito que não, porque o texto hebraico, quando você lê, estuda, deixa no subentendido que Deus sempre foi espírito, e é espírito, mas ele tinha liberdade de trabalhar ali na comunicação verbal com o homem. Fale, Alan. Pastor, falando nisso, João 4:23 vai falar sobre os verdadeiros adoradores, e aí vai falar, busca aquele que adora o espírito e verdade, porque Deus é espírito. Então, é claro que não tem como a gente tentar, igual o pastor falou, colocar Deus numa caixinha, mas sempre foi dessa figura do Espírito. Sim. Ele se encarnou somente no seu Filho amado, Jesus Cristo, mas desde a criação, Espírito. Exato. Ô, Alan! Irmã Isabelle, está fazendo um trabalho maravilhoso. Não estou dizendo que o Alan por si próprio não chegou a essa conclusão. Eu sei que o Alan tem uma capacidade. Gente, já tive oportunidade, com todo respeito para a glória de almoçar com esse casal.
Você sentado com esses dois, você sai daí mais do que edificado. Você aprende muito com esses dois aí. Se um dia eles Imagina. puderem almoçar na sua casa, convide esse casal. E, Meu pastor, Deus! uma coisa que mexeu muito conversando com um amigo meu também, que nesse texto, quando vai falar adoradores em espírito e em verdade, a palavra original é avorrar, né? Avorrar, exatamente. Avorrar, que é prestador de conta, né? Então eu sempre achava Prestador. adorador, que eu canto muito, né? Eu louvo demais. Terrível. Esse é um Essa eu ministério que eu não gostei, fui essa eu chamado. gostei dela. Saiu, E eu saiu sempre espontâneo demais. eu entendia que adorador, então quando a gente vê coração de adorador, mas quando eu vou entender que a palavra adorador, que é avorrar no hebraico, significa prestador de contas, então Prestador de contas. Em nós outras iremos palavras, prestar contas em espírito e em verdade. isso, porque Deus nos deu a capacidade de adorá-lo, né? A palavra adorar quer dizer reconhecer a autoridade máxima de alguém sobre você. Então, essa capacidade de reconhecimento Deus deu a nós a partir do momento que conhecemos a Jesus Cristo. Se essa capacidade foi dada por Ele, é nada mais que natural que devemos retribuir de volta, porque Deus nunca vai dar algo para mim, para você, sem que Ele lá na frente vai dizer: ei, Alan, ei, Isabel, eu dei para vocês, mas vocês têm que retornar o uso para mim, não é para qualquer outro uso, não. Então, adoração é prestar contas de uma reverência que foi colocada em nós. Alguém está entendendo, gente? O Alan está abrindo aqui um negócio lindo, gente, que vamos chegar lá Pastor, dentro. Fale, só por um favor. complemento sobre a questão da adoração, porque hoje a adoração está impregnada no louvor, no cantar. Mas no Antigo Certo. Testamento, lá nos 10 Mandamentos, vai falar: não se prostrarás e nem adorará. Então, quando você adora a Deus, é quando você se prostra diante dele, não quando você vai cantar. Exato, exato. E a Porque hoje palavra muitos cantam adoração. e não se dobram, não se humilham diante dele. Isto, excelente complemento, né? A palavra adoração no grego, né? Avorrar é no hebraico, mas o grego ele é mais profundo ainda. É proscanel. A palavra grega é proscanel. O que é proscanel? Colocar o rosto em terra e reconhecer a autoridade de quem está sobre. Uau! Por isso que o judeu, quando ele adora com o rosto em terra. É estranho. Nós não temos esse hábito, mas os judeus entendem o avorrar e entendem o proscanel. Eles entendem que a verdadeira adoração é uma postura não apenas de corpo, mas é uma postura de coração, de alma e, acima de tudo, de espírito. Mas é tão forte o sentido da adoração que eles se dobram. Eu já entrei e vou uma vez por mês em sinagogas messiânicas. É muito difícil você não ver o judeu na hora da oração não ter o rosto em terra. Nós, por uma questão da influência do romanismo, interessante isso, né? Oramos de pé e com as mãos levantadas. Os judeus também o fazem, mas na maioria do tempo eles fazem com o rosto em terra, adorando com o rosto em terra. Louvam sim, de pé com as mãos levantadas, mas na hora da adoração é difícil você ver um judeu numa sinagoga, tanto cristã ou messiânica como tradicional, que ele não esteja com o rosto em terra. Exemplo, pastor, quando às vezes a gente está no culto, né? Já aconteceu isso comigo, de estar tão forte assim a presença de Deus que às vezes você não consegue ficar em pé. Você, Não, o seu próprio corpo, você vê, você já está ali prostrada, né? é automático, concordo com a senhora, é automático. Mas vão haver momentos que a presença de Deus, quando enche o ambiente, é tão forte. Você tem que ser muito louco ou muito insensível para ficar de pé, porque você não consegue. Gente, eu não consigo. Se você consegue, não, a presença enorme de Deus está ali. Uma presença gloriosa, maravilhosa, enchendo a casa. Se você consegue estar de pé, eu te dou um troféu. Eu não consigo. Eu desabo, bum! Eu desabo e coloco o rosto em terra, porque é muito forte e ninguém consegue lutar com a presença de Deus. Sim, Alan. Pastor, que é significado cabode, né? Que é o peso
da presença de Deus, né? Piso da presença de Deus. Ô, Aula! Eu tenho que tomar um Ele café, tá tem que tomar um estudando café. hebraico, aí ele fica metido falando essas palavras difíceis. Não. Olha, Ó, a esposa entregou o esposo, né? Tá estudando hebraico, tá ficando metido. Não tá um pouquinho, para a gente entender um Não pouquinho tá da ficando raiz. metido coisa nenhuma, tá ficando top das galáxias. Vamos tomar um café, Alan. Acho que eu vou ter que adiantar esse processo aí. Fechado. Vou ter que tomar um café com vocês dois aí. Vou ter que aprender aos pés de Gamaliel. Meu Deus! Não, Alan tá vindo com. O Alan tá vindo Se com o toda a pastor força. aprendeu 1%, eu aprendi 0,0000000. Inverte a ordem. Vamos trocar de assunto para o negócio não ficar estranho. Mas o que o Alan mencionou é muito lindo, gente. O cabode, o piso da presença de... A presença de Deus tem peso, gente. Se você disser que a presença de Deus não tem peso, você tem que se converter hoje, aqui, agora, enquanto pode. A presença de Deus tem peso. E quando esta palavra é pregada ou ensinada com unção, aí você experimenta na prática o que é o peso da presença de Deus. Mas vamos lá, comunicação verbal. Então não temos dúvida que Adão e Eva, antes da queda, se comunicavam verbalmente com Deus. Deus se comunicava com eles com voz audível. Outros personagens da Bíblia também viveram essa experiência, como Daniel, Moisés e os profetas. Loucura, não é? Para nós, hoje, ouvir Deus audivelmente parece ser loucura, mas não é loucura, não. Há casos, eu conheço casos de pessoas que já ouviram e mantiveram conversação com Deus em voz audível. Não é uma coisa normal, repito, não é uma coisa comum. 2 anos depois da minha conversão, eu tive uma experiência estranha, gente, estranha. Sabe o que é estranha? Eu pedia, né? Eu tinha 2 anos de convertido. Senhor, eu quero ouvir tua voz, mas não quero ouvir do meu coração, não. Eu tinha 2 anos de convertido. Eu quero ouvir aqui nos 2 ouvidos. Fala comigo. Eu chorava pedindo isso. Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. E sim, nessa oração por uns 7, 8 meses. Irmãos, só tive essa experiência uma única vez na minha vida. Eu tinha 12 anos, indo para 13. No meio da noite, uma voz. Luiz, é meu pai. Abri os olhos, no meio do escurão, de novo, Luiz. Aí já estava mais suave. Eu comecei a tremer, não de medo. E ouvi pela 5ª vez. Meu filho, falo contigo. Sabe quem te fala? Eu comecei a chorar, gente. Comecei a chorar muito. Sabe quem te fala? Fala, que o teu filho te ouve. Estou aqui contigo. Olha a minha mão te tocando. Irmãos, que experiência louca. Eu senti como uma mão tocando o meu peito e os meus braços. Aí eu entrei em parafuso, comecei a chorar muito. Aí entra minha mãe no quarto. O que tá vendo? Deus está falando comigo. A senhora não está ouvindo? Tu tá ficando doido. Não estou ficando louco, não. Eu pensei que eu ia ser batizado com o Espírito Santo, porque eu estava naquela primeiro amor pedindo, Senhor, me queima, me batiza com o teu Espírito. Não aconteceu naquele dia, mas aconteceu 8 dias depois. 8 dias depois eu fui batizado no Espírito Santo. Gente, que experiência linda. Depois nunca mais eu ouvi aquela voz. Audível. Já ouvi em sonhos. Ouço na minha mente constantemente, ouço quando eu leio a palavra, mas audivelmente nunca mais voltei. Saudade, gente. E não é pecado. Se você quiser pedir a Deus essa experiência, olha que ele vai te surpreender. Ele pode surpreender. Se você, Senhor, eu quero ouvir a tua voz audível, peça. Não sei quanto Pastor, tempo. deixa eu contar rapidinho o sonho que eu tive. Eu sonhei que estava passando um homem. E tinha uma multidão atrás dele. Eu falei assim, gente, ele é Jesus, é que ele é Jesus. Eu não sabia que era ele, ninguém falava, mas o meu espírito falava que era ele. E onde que ele passava assim, eu tinha que, no sonho, o que eu tinha que fazer era levar as pessoas até ele.
no meu sonho eu tinha certeza que era Jesus. E ele Uau. via, ele ria, ele acenava para mim e falava, traz pessoas. E eu acordei assim, com o corpo tão cheio de glória daquilo, sabe? E mais ou menos uns 3 dias depois, eu sonhei que eu estava numa clínica de hospital e tinha as pessoas assim do meu lado e de repente a parede sumiu, branca na minha frente da clínica, e eu subi no céu e vi um portal enorme, cheio de anjos, e eu comecei a falar em mistério lá dentro da clínica. Aí eu já voltei para a clínica e as pessoas começaram a chamar o médico, falou, você está ficando doido, está ficando doido. Aí eu já subi de novo. Quando eu subi, os portões daquela cidade grande abriu e eu vi um arco-íris enorme, aquele arco-íris enorme, aquelas ruas de ouro e tal. Só que aí eu acordei falando em mistério já. Oh, meu Deus. É o arrebatamento. Ô, papai, nosso tempo está acabando. A senhora não está entendendo, irmã Angélica. Deus lhe deu um sonho de revelação sobre a proximidade, a alta velocidade do arrebatamento. Meu Deus. E eu fiquei assim 3 dias assim, sentindo no meu corpo aquela sensação, não dá para explicar, você sabe. Então, minha irmã, vamos esperar com alegria, porque Jesus está às portas. Vamos tentar terminar o básico em teologia. Que Jesus está às portas. Eu acredito Eu que lembro não vai ter muito. que depois que eu voltei, eu fiquei chorando lá na sala, falando, gente, vocês não estão entendendo, eu vi a Jerusalém, eu vi, a verdade existe sim. E o povo estava assim, esperando o médico vir e estava falando que eu era doida. Eu estou pensando, meu Deus, é o fim do mundo mesmo, a gente está falando, o Não, povo está achando que a a gente é senhora doido. teve uma revelação muito tangível com uma realidade que está para acontecer, né? Que Deus mantenha a senhora, seu esposo, suas filhas aí seus filhos bem despertos, porque Jesus está voltando, né? É o que nós vamos falar aqui, ó, revelação por sonhos. Deus fala por sonhos? Claro que fala. Deus também usou sonhos para se revelar com o seu povo. No Antigo Testamento vemos Deus se comunicando com José através de sonhos. Até mesmo a reis pagãos como o faraó e o rei da Babilônia, Deus se manifestou por sonhos. Alguém me perguntou, quando é um sonho vem de Deus e quando é um sonho nosso? A irmã Angélica já no seu testemunho já explicou, um sonho de Deus traz resultados, traz transformações na nossa vida espiritual, até mesmo no nosso corpo físico, né? E o interessante é que o sonho de Deus, quando vem de Deus, você tem convicção no seu espírito que veio lá de cima. Não foi um sonho de barriga cheia, não foi um sonho que vem como fruto do nosso subconsciente. Deus nos fala através de sonhos, e é lindo, não é? Sobretudo quando eles são sonhos proféticos, como foi o da nossa irmã, né? Mostrando um fato que vai acontecer, que é o arrebatamento à Nova Jerusalém, como sonhos que revelam coisas ligadas ao futuro. Geralmente, eu sonho muito, mas eu não me lembro. Na maioria, eu sei que eu sonho, né? Porque uma pessoa que sonha muito, dorme muito pouco, descansa pouco, né? Então eu sei que eu sonho bastante, né? Porque diz a minha esposa que eu falo muito. Uma certa feita, eu falei quase 10 minutos e ela escreveu tudo que eu estava falando no sonho. E se você me perguntar, eu não me lembro absolutamente de nada. Mas o mais estranho é que quando eu falo, e minha esposa já vê o caderninho na cabeceira, ela anota tudo que eu falo. Você pode esperar no máximo 1 mês, se cumpre. E é assustador. E eu não me lembro de nada. Eu estou dormindo e falando. Pá, 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 pá. A última vez que eu falei alguma coisa, meu filho ficou com os olhos desse tamanho arregalados, né? Dizendo que ele iria perder o trabalho dele. E aconteceu 9 dias depois. Ele perdeu o trabalho dele. Impressionante. Então eu peço, Deus, não me usa mais com sonho, né? Eu não me lembro quando eu falo durante a noite. Então fala diretamente para o interessado, não me usa como intermediário, porque me causou uma sensação ruim, né? Eu, como pai, falar no sonho que meu filho ia perder o trabalho dele. Mas tudo tem um propósito da parte de Deus, né? Então ele hoje está, infelizmente, sem trabalho, está correndo atrás aqui, mas tem propósitos. Irmã Fernanda. Conhecer o meu filho mais velho aqui, né? Eu tive uma experiência interessante com ele, porque ele falava os nomes, ele começa a falar o nome, e eu no começo eu não entendia, e eu ficava chamando a atenção dele e tal, e eu comecei a observar depois que aconteceu com 2 pessoas próximas, todas 2, uma foi com meu esposo e a outra foi com uma vizinha muito amiga nossa, que ele falava assim, Deus vai te curar.
Deus vai te curar. E eu brigava com ele, falava, para de falar isso, eles não estão doentes, eles não estão doentes. Passou, ele deve ter falado isso por mais ou menos uns 6 meses. O pai dele foi mais de ano. E aí, essa vizinha nossa descobriu que ela estava com câncer. Uau. A hora que descobriu o câncer dela, ele parou de falar. Ele já não falava mais nada. Uau. E para a honra e glória do Senhor, ela foi curada. E o pai dele, a mesma coisa. Ele falava todo dia, Deus vai te curar, pai, Deus vai te curar. Eu falava, seu pai não tem nada, menino, seu pai não tem nada. E meu esposo estava orando por uma pinta que ele tinha na perna e eu não sabia. Já tinha visto a pinta, mas não... Aí foi descobrir, ele estava com câncer de pele. Uau, uau. E o médico, quando falou, a gente falou o tempo que ele tinha essa pinta, o médico falou assim, não era nem para você estar vivo mais. Aí quando descobriu o câncer de pele, ele parou de falar. Ele Tremendo, meu Deus, que tremendo isso, que E aí, tremendo lá, isso. eu comecei a prestar atenção, sempre quando ele começa a falar o nome muito de alguma pessoa, eu já chego perto da pessoa e falo, olha, meu filho está falando, vamos fazer uma oração e está entregue para Deus, está entregue o que É é. um dom, isso definitivamente é um dom, né, que temos que Sempre que eu passei a reconhecer que fazer Deus isso, deu ao seu filho, não é? A questão agora é vocês terem discernimento como ajudá-lo a administrar esse dom. Isso é uma coisa linda, é raro, mas eu a só vi partir do isso momento que eu chego a pessoa e oro com a pessoa, falo, olha, meu filho está falando muito seu nome, não sei o que é, vamos orar, ele para de falar o nome da pessoa. Uau! Eu só vi isso há uns 50 anos, com uma irmã no Rio de Janeiro, que ela tinha uma característica bem parecida e curiosa, era uma irmã cega, cega de nascença. E Deus usava ela de uma forma muito estranha, né? Algo bem parecido como tem usado o seu filho. Então, irmãos, vamos ficar sempre atentos que Deus fala conosco por sonhos. Temos Pastor, revelação por milagres. Sim, a irmã última Angélica. coisa, pastor. Eu já até procurei no YouTube essas interpretações e tal. Pastor, eu sonho muito com demônio, sonho muito. Às vezes, olhando para a pessoa se transfigura. Eu sonho muito, às vezes, da cobra tá flutuando, e eu estendo a mão, aquela cobra. Você não está entendendo, é praticamente quase todos os dias. Ou quando não é assim, é um anjo que está me acompanhando, e lá na frente, exemplo, o último tinha um anjo do meu lado, eu vejo aquele anjo, eu já estou até meio acostumado com ele no sonho. E um cara endemoniado vem para o meu lado. E aí, muitas vezes eu estendo as mãos, muitas vezes ele não quer sair, que demônio não quer sair. Aí o anjo entra na minha frente. O Leandro fala assim: você só fica sonhando isso? Posso dizer algo muito sincero, irmã Angélica? Diante do que eu estou ouvindo, a senhora não é a primeira, nem a segunda e nem a terceira, mas vou falar agora com propriedade e convicção. Deus está preparando a senhora para um trabalho e um ministério de libertação. Deus está preparando. Não sei se ele já lhe falou algo nesse sentido, senão ele muito breve vai começar a lhe revelar com clareza cristalina e dizendo, Angélica, eu estou te chamando para um ministério difícil. E este ministério chama-se libertação. Vai assustar a senhora, vai assustar um pouco seu esposo, tá? E anote o que eu estou lhe dizendo, seu esposo vai ficar um pouco assim, epa! Mas é para isso que Deus tem chamado vocês. Primeiro a senhora. Então ele está trabalhando com a senhora nesse aspecto em particular. Mas não se assuste, não se preocupe, que Deus vai deixar tudo muito claro. E não vai demorar muito não, pode ter certeza. Estou falando com convicção. Quando a senhora estava falando, o Espírito Santo começou a testificar muito forte no meu coração. Uau! Essa aí está sendo chamada para trabalhar com libertação. E seu esposo também vai entrar no mesmo ministério, ainda que seu esposo é mais tranquilo, é um pouquinho mais lento, mas Deus vai mandar um fogo em cima de vocês dois. Não vai demorar Ele é muito. pastor, eu já falei com ele, eu já sonhei dele de todo de terno, e eu falava, onde você vai? E ele falava, os 3 sonhos, datas diferentes, em períodos diferentes de ano, né? Mas o mesmo sonho. Onde você vai? Eu vou trabalhar, mas de terno? Eu falava com ele, mas de terno? Eu trabalho de terno para quê? No caso, seria, né? Aí eu entendi que era isso. Deus está preparando vocês como família. Vocês vão
pegar uma obra. Não sei quando vai ser isso, se vai ser na ilha, vai ser fora da ilha, não tenho a mínima ideia. Mas vocês vão estar à frente de uma obra. E nesta obra vocês vão ter que trabalhar com libertação. Pessoas complicadas, que precisam ter acompanhamento de libertação. E entre nós aqui, falo isso com muito respeito. Hoje as igrejas não estão dando a mínima para o trabalho de libertação. São poucas, muito poucas hoje, que estão valorizando, porque é um ministério duro, árduo, pesado, e ninguém quer se envolver com gente endemoniada. Essa é a verdade. Por isso que as igrejas estão cheias de pessoas problemáticas e complicadas. E parte dessas pessoas complicadas e problemáticas são pessoas oprimidas, e algumas delas até possessas. Então fique tranquila, irmã Angélica. Ainda vou ver a senhora e seu esposo trabalhando com obra de libertação. E aí vai ser coisa pesada, mas Deus será glorificado através da vida e do ministério de vocês. Já estou orando por vocês já há mais de 2 meses. Deus já falou isso no meu coração, mas só estava esperando a senhora colocar isso em palavras. Está aqui, a senhora está confirmando, está sendo gravado, e Deus seja glorificado em tudo isso. E não é à toa que a senhora está e o seu esposo se preparando numa escola teológica. Poderia ser em qualquer lugar, mas agradou a Deus trazer vocês dois aqui para vocês saírem preparados para uma obra difícil, mas que vocês vão ver a mão de Deus com milagres, isso vocês vão ver. Revelação por milagres. Deus se mostrou sobrenaturalmente na história através de muitos milagres. Um ótimo exemplo são os milagres registrados no livro de Êxodo, quando as pragas atingiram o Egito e o Mar Vermelho se abriu. Os milagres sempre são apresentados como eventos que acontecem na história real, como quaisquer outros eventos. Se alguém tivesse uma filmadora quando as águas do Mar Vermelho se abriram, teria gravado o evento em vídeo, como faria qualquer outro acontecimento normal. Deixa eu perguntar a vocês, alguém de vocês já presenciaram milagre, assim, ao vivo e a cores? Alguém aqui já presenciou milagre? Só o Alan, que mais? Kleber? Os demais não presenciaram. É uma coisa que não tem explicação. Você fica... Eu vi vários ao longo da minha vida. Só vou dizer dois. Dois. Um paralítico de nascença, comprovado, que eu convivi com essa pessoa há 23 anos. Um dia Deus usa um evangelista da Nigéria, no Rio de Janeiro, e diz a vida do indivíduo: ó, você está 23 anos nessa cadeira de rodas, desde que nasceu, só que o teu tempo acabou. Como assim meu tempo acabou? Vou morrer. O teu tempo na cadeira acabou. Pegou na mão do homem, né? Ele é 8 anos mais velho do que eu, né? Eu tenho 63, essa pessoa tem 71, mas eu convivi com ela por 23 anos. Foi lindo, gente, lindo. Pegou na mão, e o pastor nigeriano, em o nome de Jesus, falando em português. Claro, português, porque ele tinha vivido no Brasil 10 anos. Em o nome de Jesus de Nazaré, levanta agora, depois dos teus 23 anos de cativeiro. Pouca gente sabia que ele estava ali 23 anos naquela cadeira de rodas. Ele ficou de pé e começou a andar. Loucura! A família entrou em parafuso. A família gritava, chorava. Só da família dele, naquele dia, se renderam a Cristo 11 pessoas. 11 pessoas. E outro fato louco de milagre, ressurreição. Fui participar de um funeral de uma senhora que morreu em consequência de um câncer de esôfago. Ela já estava cheirando mal e já estava com cor violeta no rosto. Mas estava ali. Uma senhora de 46 anos de idade, uma diaconisa muito dedicada à igreja. E, claro, estavam todos inconsoláveis. De repente, só aparece do nada um irmãozinho bem pequenininho, com a Bíblia na mão, camisa de manga, coloca os 2 dedos na testa e fala bem baixinho. E eu estava perto, eu estava mais ou menos uns 1,5 metro do caixão, estava eu e minha mãe. Em nome de Jesus de Nazaré, vais levantar desse sono a vida que Cristo trouxe. Só isso. Saiu, falei para minha mãe, não aconteceu nada. No que ele cruzou a porta de saída, a senhora se coloca sentada no caixão e espirra 3 vezes.
a capelinha de umas 45 pessoas, todo mundo sai correndo, apavorado. Ficaram 8, 9 pessoas, entre eu e minha mãe. Minha mãe chorava demais. Meu Deus, coisa! E eu, uau! Eu começava, glória, glória, eu fiquei rouco, me dá tanta glória. E aquela senhora, eu tenho sede. Gente, é coisa de doido. Se você nunca viu isso, se você vê, você estremece. Pô, pensa uma capelinha com mais de 45 pessoas, todo mundo sai fora, só ficam 7, 8 pessoas. Aquilo ali foi lindo. Só com aquele milagre, 26 pessoas mundanas entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Minha oração é que você veja milagre. Mas o maior milagre, gente, é o da salvação, você sabia? Deus às vezes traz esses milagres à tona para desencadear o mais importante, o mais poderoso dos milagres, que é a salvação. Vamos fechar a nossa aula de hoje com a revelação escrita. Outra maneira como Deus se revelou foi através da Bíblia. Homens que viveram sua experiência com Deus registraram de forma inspirada pelo Espírito em textos escritos. Em alguns casos, vemos esses textos sendo ditados diretamente por Deus, como, por exemplo, os 10 mandamentos e as falas dos profetas, quando assim diziam: assim diz o Senhor. Outros textos da Bíblia foram escritos por homens que foram testemunhas oculares dos eventos em que Deus se mostrava. Outros escreveram suas experiências pessoais com Deus, como Davi. O Antigo Testamento nos diz que o resultado da revelação especial do Senhor nas Escrituras é perfeito. Olha só, a marca dos profetas do Antigo Testamento, essa frase aí, se você quiser sublinhar, fazer um highlight, é assim diz o Senhor. Essa é a marca dos profetas do Antigo Testamento. Era uma espécie de chancela que autenticava a revelação. Nos dias de hoje, Deus fala, mas interessante, não é normalmente assim diz o Senhor. Eu fico um pouquinho de pé atrás quando vejo alguém que se diz usado por Deus dizer assim diz o Senhor. Você sabe que mudou, né? Estamos na dispensação da graça e o nosso Deus é um Deus organizado. E sabe como é nos dias de hoje? Assim diz o Espírito Santo. Se você ler com atenção o livro de Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo, você vai descobrir que esta é a marca de nosso Deus quando ele se revela na dispensação da graça. Você não vai ouvir assim diz o Senhor, porque essa expressão Senhor é comum ao pacto do Antigo Testamento entre o Senhor de Israel e a sua nação. Não é que o Deus de Israel não é o mesmo Deus nosso, só que o tratamento é com a igreja. E o tratamento conosco, né? A maioria de nós, né, que não somos judeus, que somos gentios, é através da graça por Cristo Jesus e do Espírito Santo que nos foi enviado. Então, a marca da revelação, quando você tem certeza que está vindo da parte de Deus, a revelação, ela é chancelada, ela é autenticada pela frase, assim diz o Espírito Santo. E quando alguém quer dizer assim diz o Senhor, para, observa e pede discernimento, porque tem alguma coisa fora de lugar. Isso é interessante, né? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Temos 8 minutos para concluir essa aula de hoje, então vamos fazer um rápido resumo dentro dos slides. Deixa eu ver aqui. O meu mouse ele ficou dormido. Isto, agora funcionou. Deixa eu ver aqui. Isto. Maravilha. Todos estão vendo os slides? Todos estão vendo os slides? Sim ou não? Todos? Maravilha. Enviei no grupo, tá? Você pode salvar esses slides sem nenhuma dor de cabeça e tê-los. Estes são os livros do Antigo Testamento, né? Só para você ter em mente. Pentateuco. A palavra Pentateuco quer dizer 5 livros. Penta, 5. Teucós, livros. Então, são eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio.
os livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, os 2 de Samuel, os 2 de Reis, os 2 de Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Na Bíblia hebraica, Samuel e Reis fazem parte de um só volume. Interessante. Esdras e Neemias fazem parte de um só volume. Isto na Bíblia hebraica. Nas nossas Bíblias, elas são separadas. Depois os livros poéticos, que são 5: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Depois os livros proféticos, os livros que têm maior conteúdo, maiores e menores. Maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Lembrando que nos livros dos profetas menores, nós temos livros que não têm capítulos, só tem versículos. Obadias e Naum, particularmente, vou repetir. Obadias e Naum não tem capítulos, só tem versículos. Eu fiquei de boca aberta esses dias numa igreja hispana aqui, próximo de Orlando, né, aqui na Flórida. Um pastor muito bem intencionado, saludo a igreja com a paz do Senhor, ou seja, saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos ao livro de Naum, capítulo 2, versículo 14. E eu estou correndo atrás. Naum 2? 14? Eu acho que ele quis dizer versículo 14. De Naum, Obadias, desculpe, Obadias, ele mencionou Obadias 2,14, não, desculpe, Obadias 2,14, e eu sei que Obadias não é dividido em capítulos, senão em versículos. Naum, sim, eu me equivoquei, Naum tem 2 capítulos, se não me engano. Deixa eu conferir direitinho. Naum é pequenininho. Naum só tem 2. É Obadias. Isso, Obadias e Ageu. Obadias só tem um grupo de versículos. Ageu tem 2 capítulos. É bem pequenininho. Então, os menores livros do Antigo Testamento, se você quiser ter em mente, né? Obadias não tem capítulos, é só versículos. Aí Ageu, aí sim, são 2 capítulos. Já Naum, Abacuque e Sofonias, cada um deles tem 3 capítulos juntamente com Joel, né? Mas Obadias, então, seria o único, né? O único. E depois o segundo menorzinho, com 2, seria Ageu. Só para você ter isso como referência. Quero fechar isso aqui com datas, né? Poucos de nós conhecemos as datas. E aqui, esse quadro, são as datas mais aproximadas. Gênesis, escrito em 1440 a.C. por Moisés. Êxodo, em 1400 por Moisés. Levítico, em 1445 a.C. por Moisés. Números, em 1400. Então, no ano de 1400, Moisés escreveu Êxodo, Números e Deuteronômio, 1400 a.C. Josué levou 25 anos, de 1400 a 1375 a.C. Depois, Juízes, tomou 50 anos, foi escrito por alguém que não se sabe, desconhecido. Já Ruth se tomou 550 anos, de 1050 a 500 a.C., não se sabe quem, desconhecido. Interessante que Samuel e outros escreveram primeiro e segundo livro de Samuel entre 931 e 722 a.C. O profeta Jeremias, olha que interessante, o profeta Jeremias escreve os 2 livros de Reis, entre 560 e 538 a.C. Esdras, né, o sacerdote Esdras escreve os 2 livros de Crônicas, entre 425 e 400 a.C. Esdras escreve o livro que toma o seu nome entre 538 e 457 a.C. Neemias gasta só um ano, 423 a.C. Esther, ninguém sabe quem escreveu.
escrito em 465 a.C. Jó foi escrito por Moisés ou Salomão. Eu fico com a hipótese de Moisés, entre os séculos V e II a.C. O livro dos Salmos levou 700 anos para ser escrito, foi escrito por Davi, Asaf e outros, Provérbios por Salomão e outros entre 950 e 700 anos de Cristo. Salomão também escreve Eclesiastes em 935, Cantares entre 970 e 930 anos de Cristo, o profeta Isaías entre 700 e 690, Jeremias volta a escrever o livro que leva o seu nome entre 626 e 586 a.C. Jeremias gasta só o ano de 587 para escrever Lamentações. Ezequiel entre 593 e 573, 20 anos para escrever o livro que toma o seu nome. Daniel toma um ano escrevendo o livro que toma o seu nome, 537 a.C. Oséias, 750 a.C. Joel, entre 835 e 800 a.C. Amós leva 10 anos, entre 760 e 750 a.C. Obadias, 586 a.C. Jonas, 760, Miqueias, de 704 a 694, Naum, 612 a.C., Abacuque, 600 a.C., Sofonias, 630, Ageu, 520 a.C., Zacarias, de 520 a 475, e Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, é tomado o ano de 450 a.C. Na próxima aula nós vamos entender como se interpreta melhor a Bíblia e o Antigo Testamento, Pastor, eu tenho uma questão. principais fatos, reconhecimento de Jesus sobre o Antigo Testamento, principais fatos do Antigo Testamento. Vamos entender as genealogias, as observações, a importância do estudo bíblico, e vamos entrar numa área interessante, né? Como o Antigo Testamento foi formado. Não vou deixar vocês sem fazer o deverzinho de casa. Vocês pensam que ia deixar vocês assim, rapaz do senhor, tchau? Não. Lá no finzinho da apostila, vamos lá. Finzinho da apostila, você vai encontrar... Não, você não tem o finzinho da apostila. É verdade, é verdade. O que eu vou fazer então? Eu vou reproduzir, eu vou postar no grupo o primeiro bloco de exercícios, mas vocês só vão fazer caso chegue... Bom, a apostila está no formato PDF, então vocês podem consultar sem nenhum problema, tá? Eu vou postar no grupo o primeiro bloquinho de exercícios, tá? Que tem 20 questões, você vai dizer se é certo ou errado, até a apostila então chegar e vocês transferem para a apostila no formato escrito, tá bom? Então, como vocês têm ela em PDF, vocês podem usá-la para pesquisa, então responder as 20 perguntinhas que vamos corrigir na próxima aula. Tá entendido, gente? Estamos todos entendidos? Isso, eu vou postar então no grupo, é só uma folhinha com 20 questões, certo ou errado. Aí você, como tem a apostila em PDF, você então pode consultar a apostila para responder essas perguntas. Eu espero que até o final dessa semana vocês já comecem, se Deus quiser, a receber a apostila de vocês, né, que enviei ontem pelo correio. Meus irmãos, vamos então terminando a nossa aula de hoje. Muito obrigado pelo esforço que cada um de vocês colocaram neste dia, irmã Fernanda, irmã Isabelle, Alan, Deus abençoe, Alan, parabéns, Alan, estou muito feliz com a tua produtividade, com o teu esforço, de coração, muito feliz mesmo. Obrigado, irmão Kleber, irmão João, Deus abençoe, irmão João, poderosamente, saudações à sua digníssima senhora. Obrigado, irmã Angélica, Deus abençoe, gostei demais da sua participação no dia de hoje. Irmã Daniele, Deus abençoe, irmã Isabel, Deus abençoe, esperando, né, que na próxima aula vocês possam, na medida do possível, estarem já no visível, né, e tudo já resolvido. Para a irmã Daniele, no finalzinho apareceu com o seu rebento bonito. Deus abençoe essa criança linda, tem os olhos que eu nunca vou ter, né, os olhos, um acordado, né, 11h03 da noite, tá ligado com os dois faróis de farolete. Amém. Amém, meu Deus!
O menino é pentecostal, deu um amém, que olha, nem o evangelista faz isso. Gente, vamos agradecer ao Senhor nosso Deus pela nossa aula. Deus falou alguma coisa com você através desse início de matéria? Eu creio que sim, eu acredito de coração que Deus falou. Quero pedir, por favor, o Alan, começando hoje conosco, né? Tá dando muita alegria para nós e continuará para a glória do Senhor, né? Não somente para ele, mas para sua esposinha que orou tanto, e para nós também, tá? Então, Alan vai estar concluindo a nossa aula de hoje com uma palavra de oração. Obrigado a todos vocês. Vejo vocês, se Deus quiser, na próxima semana, dia 21 de junho. Vocês que já fizeram os pagamentos do mês de junho, muito obrigado. Se você ainda não fez o seu pagamento do mês de junho, você tem até o dia 30 como máximo, né, para assim fazer. Desde já agradecemos pelo seu empenho, pela sua dedicação em manter, né, as mensalidades da Escola Teológica em dia, né, porque isso nos ajuda a avançar com os nossos projetos. Irmão Alan Guerreiro, agradecendo a Amém. Deus, né, uma palavra de oração pela aula de hoje. Alan, por favor. Amém. Deus Pai amado, muito obrigado por essa aula abençoada, meu Pai. Nós sabemos que é somente pela sua misericórdia e pela sua graça, pois nós não somos merecedores de nada, meu Pai. Mas pelo seu amor, o Senhor tem reunido esse grupo. E que o coração de cada um dos meus irmãos aqui seja terra fértil, meu Pai, para receber todo esse conhecimento e possamos gerar frutos, meu Pai amado. Eu agradeço pela vida e pela família de cada um aqui, meu Pai, que eles possam ter uma noite de sono reparadora, meu Pai, uma noite de descanso. Coloco também a vida do nosso pastor, do Luiz, e da família inteira dele, nessa transição que eles estão tendo, meu Pai amado. Derrama, dê discernimento, dê sabedoria, dê visão ao seu filho, e dê força, meu Pai, para que ele continue fazendo esse lindo trabalho que o Senhor o destinou aqui na terra. Nós não temos outra palavra além de agradecimento, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Amém. Nosso lema para fechar: seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso Compromisso. e disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus os abençoe. Beijo no coração de vocês. Até a próxima quarta-feira, dia 21, se Deus quiser. Bom descanso, uma semana vitoriosa. A paz do Senhor para todos. Muito obrigado.